Feriadão tá aí, hein? Temos uma dica boa aqui pra você. Vem com a gente. Os anos 80 foram marcados pelo fim da ditadura e o início de uma era cheia de promessas. Dali surgiram a moda dos mullets, das ombreiras e a reverberação das discotecas, que intensificaram a produção de discos e de artistas naquele período. Dessa efervescência cultural é que surge a obra Hit Parade. A série foi criada pelo jornalista e roteirista André Barcinski, com base em seu livro de 2014 Pavões Misteriosos. Sob a direção de Marcelo Caetano, a história se pauta nos bastidores do showbiz nacional, onde o casal Lídia e Simão tentam sobreviver na indústria da música entre trambiques, dívidas acumuladas, fofocas e a ambição, motivadas por certa dose de ressentimento e vingança. Tudo isso regado a muita badalação e cores vibrantes. Hit Parade, na verdade, é meu primeiro trabalho como diretor na televisão. A minha trajetória é mais voltada para o cinema mesmo. A minha relação com televisão é uma relação de espectador, mais até do que como alguém que dirigiu e pensou televisão. E eu vi a possibilidade de trabalhar dentro da série números musicais, videoclipes, gravações sendo filmadas ali ao vivo, shows. Então foi um prato cheio para quem gosta de música. De uma certa forma, a música teve uma coisa bastante central dentro da série, como era nesse meu curso de menor, por exemplo, né? A produção musical que leva a música, mas ele num nível de uma pesquisa, e dentro de uma pesquisa que eu acho que ela era um pouco que cortava um pouco mais para dentro. Né? A pesquisa do André, no livro Pavões Misteriosos, ele aborda boa parte dos anos 70 e 80, a produção musical do Brasil, especificamente da música pop, né? Da música dançante, da música romântica, da música que é considerada breve. A produção musical brasileira gerou diversas maneiras de impulsionar a fama. Pequenos comércios, legais ou não, garantiram o legado e o sucesso de muitos artistas de auditórios, e assim o alcance de altos índices de vendas de discos no período. O segredo? Estratégias certas, como reporta o lojista André em uma de suas incursões no programa do Chacrinha. E o negócio que eu lembro até hoje, que tinha uns caras lá na frente do Teatro Bandeirantes que vendiam fotinhos das chacretes. Era aquela época áurea da Rita Cadillac e outras e tal, né? Tinha uns caras que já vendiam fotinhos das chacretes na entrada. Aí chegava lá e nessa hora do intervalo, e o pessoal, as chacretes iam na beira do palco ali, sentavam ali e ficavam autografando as fotos do pessoal que levava ali e tal. E sobre o perfil dos compradores de discos daquela época? Será que o André ainda se lembra dos detalhes? Era sempre um público muito jovem. E eram geralmente, assim, a maior parte era tipo assim, adolescentes que andavam sempre em grupo e tinha muita menina, né? Um mês antes, eles já começavam a ir todo dia lá perguntar se já saiu, né? Já tem um novo e tal, porque às vezes o artista ia no programa de TV, com a música de trabalho e tal, já para divulgar, e o disco não tinha ainda, né? Então eu lembro que era assim, quando os artistas começavam aí nos programas e tal, com o disco que ia sair, no domingo, na segunda-feira o pessoal ia começar a perguntar. Você vai querer o quê, freguês? Caiu ali, freguês, ó, caiu. Caiu o preço do milho, freguês. Tá avantajado, você sabe. Olha o caqui, você freguês vai levar o quê? Música. A dedicação e o empenho têm de sobra. Em um momento turbulento da gestão pública, sobretudo para questões ligadas à arte, fazer audiovisual é um ato de muita bravura. Com um orçamento equivalente a um dia de gravação, como os filmes de Hollywood, a produção conseguiu finalizar a obra com seus 8 episódios. Mas como foi esse processo? Vamos conferir. Para a série, as minhas referências maiores eram filmes musicais, né? Eram filmes musicais, eram as pornochanchadas brasileiras, eram os filmes de Bollywood, eram os filmes do Bob Fosse. Essas coisas, elas me interessam mais até do que essas boas reconstruções de época, com atores que fazem uma mímica perfeita de personagens que são historicamente conhecidos. Então a gente estudou um pouco o programa do Carlos Imperial, o programa do Bolinha,
que eram programas que não tinham a grana que a televisão tinha, e a gente construiu os cenários um pouco inspirados nessa precariedade. Em contrapartida, tem um filme de Bollywood que chama-se Disco Dancer, de 84, que ele me deu muitas ideias de como reconstruir esse espaço do programa de auditório, né? O filme ele se passa meio num programa de auditório também, esse filme indiano. Então, usando um pouco dessas referências de Bollywood, que são meio... É um país pobre, né? Não é um país que são de uma certa forma grandiloquentes, ostensivas, né? Em relação a uso de brilho, de cor, de materiais diversos. Como as escolas de samba. As escolas de samba elas produzem coisas num país pobre, coisas que têm uma cara de luxo, né? Então, pegando um pouco essa referência de Bollywood, um pouco a referência das escolas de samba e desses programas de auditório que existiu, a gente construiu o auditório do Lobinho. E eu acho que a gente conseguiu uma coisa muito legal, assim, partindo disso, né? Ele é ruidoso, ele é estranho, ele não é uma coisa necessariamente luxuosa, mas ele tem um impacto visual que me interessa. Apesar do círculo televisivo apresentar vários artistas, eles não tinham tamanho reconhecimento na imprensa especializada, como afirma o jornalista Ricardo Alexandre. Para ele, o principal motivo dessa segregação se dá pela ausência do senso estético criado pela elite cultural brasileira. Tem esses universos que não se comunicam, sabe? Então a gente tem artistas que produzem entretenimento para o grande público e que não tem pretensão de revestir isso com algum senso estético, né? Então a imprensa, ela não vive de música, ela vive de senso estético, ela vive de discussão estética. Então a imprensa de cultura, ela pouco importa se você está vendendo 1 milhão de exemplares, ou 3 milhões, ou 20 milhões. Se você não é capaz de dar uma entrevista, ou posar para uma foto, ou vestir uma camiseta, ou oferecer algum tipo de conteúdo, não há muito esse trânsito, esse diálogo, né? Sorry, I don't have it anymore. Sinto muito, eu perdi a alegria de viver. I know, Então, a verdade é que os artistas populares brasileiros, eles foram feitos para se comunicar com base nos impulsos rápidos de consumo, né? E então me parece que nunca houve muito trânsito ali na entrevista. É diferente de você nutrir ou incentivar artistas que fossem ao mesmo tempo grandes vendedores e ao mesmo tempo fossem caras espertos, caras articulados, caras inteligentes, caras sagazes, né? Se você vai entrevistar, sei lá, os caras dos Monkeys, é muito divertido, é muito engraçado, muito inteligentes, eles rendem grandes entrevistas. Então eles, apesar de serem populares, feitos para séries de TV dos anos 60, eles estavam na grande imprensa, né? O legal de fazer a série é poder olhar isso com um pouco de ironia, de olhar isso com um pouco de humor, até com um pouco de malícia, né? De como é que aquele circo, aqueles sonhos eram feitos a partir de uma máquina que moía gente, de uma indústria que é muito cruel também, porque tem que sempre lançar uma novidade e esquecer a anterior. Então, foi interessante resgatar essa infância, trazer ainda essa memória do sonho, mas trazer um pouco também do lado mais sombrio que ela tem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Eu quero aproveitar também a oportunidade de dizer que Hit Parade é uma série original do Canal Brasil e ficará disponível, né, no serviço da Globoplay, do Claro Now, também para os assinantes do Canal Brasil. E assim também, né, agradecer à produtora Quarupi, né, por ter autorizado o uso da trilha sonora, que também está disponível nos serviços de streaming musicais, né? E é isso. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de algum conteúdo que vocês têm interesse assim em desenvolver, bota aí nos comentários e tudo, me chama no direct, nas redes sociais, né, ou Rastro do Som, e a gente vai construindo aí algumas narrativas, beleza? Forte abraço!